3 atitudes que vão mudar os seus resultados. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ian Paixão, eu tô aqui para trazer uma palavra de sabedoria, princípios de sabedoria para você mudar os seus resultados. É tempo de construir, é tempo de você construir em todas as áreas da sua vida. Se você perceber, todas as áreas da nossa vida precisam de construção. Qual que é o pior erro? O pior erro é achar que está tudo pronto. Quando eu acho que as áreas da minha vida estão completas e não precisa de nenhuma evolução, de nenhuma construção, eu caio em um grande erro e estaciono várias áreas da minha vida. E por isso, nesse vídeo, eu quero te trazer 3 princípios que você vai cumprir para poder construir de maneira saudável a sua vida, para poder construir de maneira sólida a sua vida, tá bom? Então, o primeiro princípio é: a sabedoria, ela é prática. O primeiro princípio é: a sabedoria é prática. Onde que nós vemos isso? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24, ele fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, o que ele fala aqui? Todo aquele que escuta minhas palavras e pratica, será como um homem que construiu sobre a rocha. Ou seja, não vale a pena, não me surte efeito eu apenas escutar. Eu preciso praticar. A sabedoria é prática. Então, em relação a todas as áreas da sua vida, você precisa entender que é necessário você escutar uma informação nova e praticar essa informação. Esse vídeo, quando você sair desse vídeo, você vai ter que entender: como que eu posso aplicar isso na minha vida? Por quê? Porque a sabedoria, ela é prática, tá bom? Primeiro ponto é esse. Além do mais, ele diz aqui, Jesus diz: todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica. Que palavras são essas? Que palavra é essa? Que palavras são essas? Essas palavras são o Sermão do Monte. Em Mateus 5, em Mateus 6 e em Mateus 7, Jesus finaliza, né, a questão do Sermão do Monte. E ele fala no Sermão do Monte as bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, né? Ele diz que nós devemos exceder a justiça dos fariseus. Ele dá outro patamar para o homicídio, ou seja, antes matou, morreu. E agora, com Jesus, se você se irar contra o seu irmão, você já pecou contra ele. Então, Jesus, ele traz uma série de ensinamentos e ele fala em Mateus 7, se você escuta e pratica essas minhas palavras, será como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que vai acontecer? Aquele que ouve as minhas palavras aí ele fala: e desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas e o contrário? O que acontece? Jesus continua falando: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. E o que é edificar sobre a rocha? Ouvir as palavras de Jesus e praticar. Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. É só você observar a sua vida. Isso se aplica no seu casamento, se aplica na sua área profissional, se aplica na sua área financeira. Observe tudo aquilo que Jesus falou e pratique, porque a sabedoria é prática. Ali no Sermão do Monte, ele fala sobre a questão de juramento, a questão do amor ao próximo, a questão da prática da justiça, de como devemos orar e jejuar e dar esmolas. Entende? Então, é uma série de ensinamentos e nós precisamos ter esse discernimento, porque a palavra de Deus traz esse discernimento. Então, o primeiro princípio que você precisa aprender é: a sabedoria é prática. O segundo princípio muito importante que nós precisamos aprender aqui: o tempo sempre irá expor o fundamento.
Como assim? O tempo sempre vai expor o fundamento. O que acontece? Lá em Mateus 7:24, ele diz, Jesus fala aqui, e veio a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Uma hora a chuva vai vir. Uma hora o vento vai soprar. Uma hora vai acontecer do vento assoprar. O rio vai correr sobre a casa. Ou seja, nós não estamos isentos de adversidades. Nós não estamos imunes a adversidades. As situações vão acontecer. E Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. A questão não é se vai chover ou não, porque vai chover. A questão não é se vão acontecer dificuldades na sua vida ou não, porque vão. A questão é como estão as suas estruturas, como estão os seus fundamentos, como estão aquilo que te sustenta. Essa é a questão. Como está a sua vida no seu casamento? Está firmado na rocha? Como está a tua vida no seu trabalho? Está firmada na rocha? Você tem sido um bom profissional? Você tem sido alguém que ajuda os seus colegas de trabalho? Você tem sido alguém que cumpre o amor ao próximo? Ou seja, você trata as pessoas como gostaria de ser tratado? Ou você é aquela pessoa que tem inveja dos seus colaboradores e não ajuda ninguém? Ou você é aquela pessoa que faz esperando em troca tudo? Não faça isso. A Bíblia fala que faça tudo como se fosse para a glória de Deus, entende? Quem vai te recompensar não é teu chefe. Quem vai te recompensar não é, muitas vezes, o teu colega de trabalho. Quem vai te recompensar é Deus. Então, faça tudo para a glória dele. No seu casamento, quando você for fazer algo para sua esposa, faça sem esperar nada em troca. Faça como se fosse para Deus. Entende? A recompensa que vier é uma consequência. Então a questão é, o tempo vai expor o fundamento. Nós precisamos estar com um fundamento sólido, porque a chuva vai cair, o rio vai descer e o vento vai soprar. Mas a questão é, o tempo, vou deixar o tempo resolver. O tempo não resolve nada. O tempo não resolve nada. Então nós temos que entender que nós precisamos resolver a situação. Se você tem alguma situação que é pequena e você acha que o tempo vai resolver, não vai. Essa questão só vai aumentar. Então resolva as suas questões. Levante o tapete, tire a poeira de lá e jogue fora aquela sujeira. Entende? O tempo não vai resolver. O tempo vai resolver, eu vou deixar esse trauma para depois, eu vou deixar de resolver isso aí para depois, eu tenho uma questão com uma pessoa, eu estou ferido com ela, eu estou com raiva dela, mas isso aí vai passar. Resolva, converse, troque ideia, abra um diálogo. Por quê? Porque o tempo não vai resolver. Então, o segundo princípio que você está anotando é, o tempo não vai resolver, ele vai expor o fundamento. Todas aquelas atitudes que nós negligenciamos, no final, se a gente não resolver, ela vai virar uma bola de neve. Então, a dica que eu te dou é, resolva os conflitos. Senta, conversa, resolva, exponha com muita sabedoria para não acusar pessoas. Você não precisa procurar culpados. Você precisa só entender que as pessoas elas dão o que elas receberam. Entende? Se uma pessoa não te deu amor, é porque ela não recebeu amor. Já que você está vendo esse vídeo e está entendendo isso, isso vai refletir na sua vida. Dê amor. Dê amor. Entende? Então, segundo ponto aqui é, o tempo sempre irá expor o fundamento, tá bom? E terceiro, que é muito importante esse princípio que eu tô aqui para te trazer. Terceiro princípio, para você construir a sua vida de maneira sólida. Terceiro, a pressão é amiga. É verdade. A pressão é amiga. O que acontece? É necessário passarmos por pressões. Muitas vezes a nossa vida não vai ser um mar calmo, o mar vai ficar revolto. Só que na pressão que a gente vê o fundamento, é na pressão que a gente vê a nossa base sólida. Se você pegar nos Estados Unidos, tem muitas casas que são construídas, né, de madeira por cima. Só que embaixo eles têm o porão, que é construído com uma base muito sólida, de concreto, com gerador de energia, com alimento, com geladeira, com saída de ar, entende? Então, é necessário você ter bases sólidas. E é na pressão que você prova se a sua estrutura está firme ou não. Às vezes você estuda para concurso, você está estudando para concurso, você quer estudar na semana da prova todo o conteúdo do edital. Isso não vai funcionar. Era para você ter estudado antes. Ou seja, a pressão é na hora da prova, mas você precisa se pôr pressão
antes. Por quê? Porque tudo tem pressão. No seu trabalho tem pressão, muitas vezes nas suas finanças tem pressão, na sua vida ali matrimonial tem pressão, tudo tem pressão. A questão é, quanto mais pressão você põe sobre você, ou seja, em que sentido? Não pressão mental, estou falando pressão de fazer o que precisa ser feito. Quanto mais você faz o que precisa ser feito, mais você sabe lidar com as pressões futuras. Então, o vento não vai deixar de soprar, a chuva não vai deixar de cair. Então a questão é, você está preparado para isso? Quando que a gente se prepara? Principalmente na hora da pressão. Então a pressão é sua amiga, a pressão é quem vai te ajudar, tá bom? Então, quando o vento bater, você tem fortalecido. A questão é, não é se eu buscar, eu sempre busco pessoas que eu peço para que elas orem por mim. Isso é muito bom. Eu sempre busco pessoas para que elas profetizem sobre a minha vida. Isso também é muito bom. Só que a questão é, nós precisamos tomar uma decisão de construir uma vida verdadeira com Deus. Porque Deus é o nosso fundamento. Não adianta correr. Deus é o nosso fundamento. Ele é quem nos dá sustentação, tá bom? E esses foram os 3 princípios que você precisa ter para construir a sua vida de maneira sólida. Eu peço que você se inscreva nesse canal, comente aqui o que você achou e que você saia desse vídeo sabendo como aplicar isso na sua vida, tá bom? E o desafio que eu te dou desse vídeo é leia Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, que é o Sermão do Monte. Então esse é um canal que fala de princípios aplicáveis da sua vida e os princípios estão na palavra de Deus, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e um grande abraço!